The suspected members of a drug cartel in Mexico are apologizing for the abduction and killing of several American citizens, and appear to have handed over 5 of their own henchmen to authorities said to have been involved. In Panama, troops loyal to General Noriega have attacked the American military headquarters. American forces are said to have fought off the attack. Officials at the Pentagon said tonight more American troops may have to be sent to Panama if the fighting continues. We've seen war. We don't want war. But if you want war with the United States of America, there's one thing I can promise you, so help me God. Someone else will raise your sons and daughters. 9 de novembro de 2009, Osiel Cárdenas, líder do Cartel do Golfo, manteve 2 agentes federais dos Estados Unidos sob a mira de uma arma por espionarem as operações de seu cartel. Mas, temendo retaliação dos Estados Unidos, ele os deixou ir. Acontece que ele tinha razão em ter medo, porque não muito tempo depois, as forças dos Estados Unidos, trabalhando com os militares mexicanos, caíram pesados sobre seu cartel, e o que fizeram com ele mudou o curso de sua vida, para sempre. Aqui estão 5 vezes em que os cartéis mexeram com os americanos errados. Targeted by the notorious Zetas drug cartel, 2 Homeland Security agents were under fire inside this armored SUV on Mexico's Highway 57. The assailants came directly over to Jaime's door and opened the door, swung the door wide open, and I saw him with a handgun in his hand. I would never say something as bold as that because I do not have a crystal ball, but what I will say is that Mexican law enforcement authorities and the Mexican government will do anything and everything in their power to find these individuals and swiftly bring them to justice. Por volta das 2 da tarde de 15 de fevereiro de 2011, 2 agentes federais dos Estados Unidos foram emboscados no México por um dos cartéis mais violentos do mundo. Tragicamente, um desses agentes, Jaime Zapata, perdeu a vida. A morte dele irritou tanto o governo dos Estados Unidos que levou a uma das repressões mais destrutivas contra os cartéis no México. Mas para entender a profundidade dessa tragédia e até onde os Estados Unidos estavam dispostos a ir para obter justiça, é importante saber quem era Jaime e o porquê sua perda foi tão profunda. Nascido e criado em Brownsville, Texas, Jaime Jorge Zapata teve um profundo senso de dever desde jovem. Ele sempre se prontificou a proteger sua família e aqueles ao seu redor. Não é de surpreender que ele tenha levado essa mesma determinação para sua carreira na aplicação da lei, ingressando na Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos em 6 de fevereiro de 2006. Após completar seu treinamento na seção 611 da Academia da Patrulha de Fronteira, ele foi lotado em Yuma, Arizona. Mas Zapata não era do tipo que ficava parado. Ele logo fez a transição para a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, a ICE, trabalhando em Laredo, Texas, em casos de contrabando e tráfico humano. Ele estava indo bem e sua carreira estava em ascensão, mas o perigo que vinha com ela também estava. Em 15 de fevereiro de 2011, Zapata e seu parceiro Victor Ávila estavam dirigindo um Chevrolet Suburban fornecido pelo governo pela rodovia 57, uma rota principal que liga a cidade do México a Monterrey. Por volta das 2 da tarde, eles notaram 2 SUVs vindo em alta velocidade em sua direção. Os veículos os fecharam agressivamente e os forçaram a parar no acostamento. No início, parecia um possível roubo de carro, um crime terrivelmente comum em áreas controladas por cartéis. Mas era muito pior. Os homens que saíram eram membros do Los Zetas, um dos cartéis de drogas mais implacáveis do México. Zapata e Ávila abriram uma fresta nas janelas, esperando acalmar a situação. Eles se identificaram como diplomatas dos Estados Unidos, mas a resposta que receberam foi uma mensagem brutal. Não damos a mínima, porra. E então, os tiros começaram. Zapata lutou para manter as portas trancadas, mesmo enquanto os atiradores tentavam arrancá-lo do banco do motorista. Um tiro o atingiu na perna, depois no peito. E embora o SUV fosse resistente a balas, as portas destravaram automaticamente quando ele engatou o freio de mão. Um dos membros do cartel então se esticou para dentro e atirou nele a queima-roupa. Sangrando muito, Zapata de alguma forma conseguiu engatar o carro na marcha de direção. Ele acelerou, tentando escapar antes de desmaiar ao volante. Ávila, por outro lado, foi ferido na perna. Mesmo assim, ele conseguiu fazer uma chamada desesperada por ajuda. Em minutos, um helicóptero da Polícia Federal Mexicana chegou. Mas para Zapata, era tarde demais. Sua morte causou ondas de choque tanto no México quanto nos Estados Unidos. A última vez que um agente federal dos Estados Unidos
havia sido morto por um cartel mexicano em serviço foi em 1985. Então, foi algo que ninguém esperava que acontecesse. Ficou claro que esses cartéis mexicanos haviam se tornado ousados, sentindo-se um tanto poderosos, que agora estavam emboscando a polícia dos Estados Unidos em plena luz do dia. A questão não era mais se a violência cruzaria a fronteira, mas quando. E claro, o governo dos Estados Unidos tinha que apagar esse pensamento antes mesmo que se tornasse realidade. Mas antes disso, detalhes mais perturbadores vieram à tona durante uma investigação sobre o incidente. A polícia descobriu que a arma usada para matar Zapata, uma WASR-10 semi-automática, havia sido comprada ilegalmente em Dallas, Texas, e contrabandeada para o México como parte do pesadelo maior de tráfico de armas, conhecido como Operação Velozes e Furiosos. O ataque também expôs o fato de que agentes dos Estados Unidos trabalhando no México não tinham permissão para portar armas de fogo, deixando-os indefesos contra cartéis armados com armas de nível militar. A notícia dessas descobertas chocantes deixou os cidadãos dos Estados Unidos totalmente indignados e exigindo justiça. A pressão era grande e o governo dos Estados Unidos, sob o regime do presidente Obama, exigiu ação. As autoridades mexicanas ficaram então sem outra opção, a não ser lançar uma caça da humana com força total. Em 23 de fevereiro de 2011, apenas alguns dias após o incidente, as forças mexicanas, em colaboração com o FBI, invadiram uma casa em San Luis Potosí, capturando 6 homens e 6 armas. Equipes forenses dos Estados Unidos, mais tarde, confirmaram que 3 daquelas armas batiam com algumas das 90 cápsulas de bala recuperadas da cena do crime na Rodovia Federal 57. Mas os Estados Unidos queriam mais do que soldados rasos. Eles queriam os mandantes, os homens que deviam ter ordenado o ataque a Zapata. Então, um por um, os membros do cartel Zetas foram caçados. Entre eles, estava Jesus Henrique Rejon Aguilar, um líder de topo do Los Zetas, e José Garcia Sota, um dos atiradores que disparou contra os agentes. E em uma rara demonstração de cooperação, o governo mexicano extraditou 7 dos suspeitos para os Estados Unidos. Quer dizer, este foi provavelmente o assassinato resolvido mais rapidamente da história. Alguns desses membros capturados dos Zetas também traíram seus irmãos, fornecendo testemunhos cruciais e informações sobre o cartel em troca de sentenças mais leves. Mas para os 2 homens diretamente responsáveis pelo ataque, Garcia Sota e Jesus Ivan Quezada Pinha, não haveria misericórdia. Em 27 de julho de 2017, eles foram condenados por múltiplas acusações, incluindo o assassinato de um oficial federal. O juiz deu 2 sentenças de prisão perpétua para cada um, significando que eles nunca mais sairiam em liberdade. Mas apesar da justiça ter sido feita, o assassinato de Jaime Zapata deixou uma marca indelével nas relações Estados Unidos-México. Além disso, muitos soldados dos Zetas se esconderam, temendo que agentes dos Estados Unidos invadissem seu território para destruir seus laboratórios e prender o máximo deles que pudessem. E pelo simples fato de que alguns de seus líderes puderam ser capturados em questão de dias, era bastante evidente que ninguém estava seguro. Então, embora Zapata tenha sido um dano colateral na luta contra os cartéis, os Zetas aprenderam uma lição valiosa. Você não mata um agente federal dos Estados Unidos e sai impune. 4 Americans kidnapped at gunpoint moments after crossing from Texas into Mexico on Friday. Cartel violence has plagued the area, and now 4 Americans caught in crossfire are missing. A powerful Mexican drug cartel has allegedly taken responsibility for the kidnapping of 4 U.S. citizens and killing 2 of them. Now they apologize. Em 3 de março de 2023, Latavia Tay Washington McGee partiu para o México para se submeter a um procedimento abdominal, o tipo pelo qual muitas mães optam. Com os custos médicos nas alturas nos Estados Unidos, o México oferecia uma alternativa mais acessível. Além disso, ela não era estranha ao país, tendo viajado para lá anteriormente para procedimentos estéticos, e ela não ia sozinha. Seu primo Shaid Woodard e 2 amigos, Zindel Brown e Eric James Williams, juntaram-se a ela para a viagem de 1.400 milhas, de Lake City, Carolina do Sul, até Matamoros, Tamaulipas, logo ao sul da fronteira Estados Unidos-México. Eles cruzaram para Matamoros em uma minivan branca com placas da Carolina do Norte, provavelmente esperando nada mais do que uma viagem de rotina. Mas em vez de leitos de hospital e tempo de recuperação, eles dirigiram direto para um pesadelo. Caso você não saiba, Tamaulipas é um dos estados mais perigosos do México, infame pela violência dos cartéis, sequestros e disputas territoriais mortais. A região
Particularmente Matamoros é um campo de batalha para facções rivais do Cartel do Golfo, que lutam pelo controle de rotas de contrabando lucrativas para os Estados Unidos. Roubos de carros, tiroteios e todos os vícios ruins dos livros de crimes acontecem aqui. Até a própria Latávia sabia disso. No entanto, ela acreditava que seria uma viagem rápida de ida e volta, então não se preocupou. E além disso, ela não estava sozinha, mas o que ela não sabia é que quando se trata desses cartéis, tudo é possível. Pouco depois de cruzar a fronteira, a minivan deles foi atingida por outro veículo e depois crivada de balas. We heard a car beat the horn and pulled around us. Zendel was in the back seat. He said, "Don't stop." He saw a gun. We drove through a few streets and corners until we got back on the main street. And that's when a gang of shooting started. Homens armados invadiram a cena, arrastando os 4 americanos para a caçamba de uma caminhonete branca. Imagens de vídeo capturadas em plena luz do dia mostraram homens fortemente armados, com coletes à prova de bala bege, colocando-os na caçamba. Uma vítima parecia estar viva e sentada, enquanto as outras estavam feridas ou inconscientes. Então, a caminhonete acelerou, deixando para trás o caos e um veículo repleto de balas. Investigadores sugeriram mais tarde que o grupo foi erroneamente identificado como traficantes de drogas haitianos. O cartel supostamente envolvido no ataque moveu as vítimas de local para local, parando até mesmo em uma clínica médica na tentativa de evitar as autoridades. O sequestro causou ondas de choque tanto no México quanto nos Estados Unidos. Enquanto as autoridades mexicanas se esforçavam para localizar o grupo, a polícia americana também se envolveu. Uma força-tarefa especial, incluindo o exército mexicano, a Guarda Nacional e a Polícia Estadual, trabalhou dia e noite para rastrear as vítimas. E então, em 7 de março, 4 dias após o sequestro, as autoridades receberam uma denúncia anônima que os levou a um barraco nas profundezas da periferia e a rural de Matamoros. Munidos de relatórios investigativos, eles navegaram por estradas de terra até avistarem o local, uma pequena estrutura de madeira com uma caminhonete branca estacionada do lado de fora. Lá dentro, Latavia McGee e Eric Williams foram encontrados vendados, mas vivos. Tragicamente, Shaid Woodard e Zindel Brown jaziam ao lado deles, enrolados em cobertores e sacos plásticos. Williams havia sido baleado na perna, enquanto McGee estava fisicamente ilesa, mas sem dúvida traumatizada. Um guarda, usando um colete tático, tentou escapar, mas foi rapidamente detido. As autoridades mexicanas não perderam tempo. Em poucas horas, McGee e Williams foram transportados de volta para os Estados Unidos, escoltados por um comboio de ambulâncias mexicanas, veículos blindados, Polícia Estadual e Guarda Nacional. E assim que cruzaram a fronteira em segurança, foram levados às pressas para um hospital para tratamento. De volta ao México, a notícia do resgate rápido gerou indignação. Ativistas e políticos da oposição questionaram por que as autoridades agiram tão rapidamente por 4 americanos quando mais de 100 mil mexicanos continuam desaparecidos, com seus casos permanecendo em grande parte sem solução. O pesquisador da Human Rights Watch, Tyler Matias, resumiu a frustração dizendo em uma coletiva de imprensa: "Vivemos em um país onde milhares desaparecem todos os anos e as autoridades raramente fazem algo. É verdadeiramente notável a rapidez com que agiram neste caso." Quero dizer, a pressão do governo dos Estados Unidos foi tão intensa que é seguro dizer que eles não tiveram escolha a não ser agir rápido. Mas então veio a reviravolta inesperada. Em 9 de março, o Cartel do Golfo emitiu um pedido de desculpas. Sim, você leu certo, um cartel pediu desculpas. It's not of any surprise that they're under a lot of pressure to put this behind them and try to distance themselves as best they can. Em uma carta obtida pela Associated Press, eles condenaram o ataque, chamando-o de erro, e alegaram que os perpetradores agiram contra as regras do cartel. Como demonstração de arrependimento, eles entregaram 5 de seus próprios membros às autoridades, deixando-os amarrados e com o rosto para baixo com um bilhete que dizia: "Os culpados pagarão." O medo da retaliação dos Estados Unidos é uma motivação poderosa, hein? Aquele cartel claramente não queria problemas. Eles até entregaram seus próprios caras para evitá-los. E sejamos honestos, aqueles homens podem nem ter sido membros reais do cartel, e aquela carta poderia ser falsa. Mas o fato de um grupo criminoso ter se esforçado para fazer as pazes, isso é loucura, se você quer saber. In the last half hour, the United Nations General Assembly has adopted a resolution deploring the United States intervention in Panama. The Americans called the attack Operation Just Cause. They declared it a success.
Em 16 de dezembro de 1989, o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Robert Paz, perdeu a vida no Panamá. Seu nome pode não ser amplamente reconhecido, mas acredite em mim quando digo que sua morte desencadeou a maior operação militar dos Estados Unidos na história da América Latina. Por décadas, a história de Paz tem sido pouco mais que uma nota de rodapé nos livros de história. Mas quem era ele? E como ele se tornou uma figura-chave na cadeia de eventos que levaram à guerra? Bem, Paz cresceu em uma fazenda em Cali, Colômbia, com seu pai colombiano e mãe americana. Mais tarde, ele se mudou para os Estados Unidos, onde frequentou a Michigan State University, estudando ciência animal. Mas seu futuro tomou um rumo diferente quando ele se juntou aos fuzileiros navais. Em 1989, ele estava estacionado no Panamá como oficial de inteligência, chegando exatamente quando as tensões entre o general Manuel Noriega e a administração Bush estavam atingindo o ponto de ebulição. Para entender como tudo escalou, vamos dar um passo atrás. Veja bem, em 1989, o coronel Manuel Antônio Noriega tornou-se o chefe das Forças Armadas Panamenhas depois que o coronel Rubem Paredes deixou o cargo para concorrer à presidência. No entanto, Noriega convenceu Paredes a desistir, abrindo caminho para a presidência de Eric Del Valle. Mas, na realidade, Del Valle era apenas um fantoche. Noriega era quem realmente dava as cartas. E não havia realmente nenhuma surpresa nisso, já que Noriega não era novo em jogos de poder. Em 1968, quando a última eleição livre do Panamá foi derrubada por um golpe militar, ele já estava subindo na hierarquia como oficial de inteligência. Ao longo dos anos, ele formou laços fortes com a CIA, ajudando os Estados Unidos a combater grupos de esquerda na Nicarágua e em El Salvador. Ele também trabalhou com o DEA, fornecendo-lhes informações sobre carregamentos de drogas da Colômbia para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, ele secretamente administrava seu próprio cartel de tráfico de drogas, tornando-o uma das figuras mais corruptas da América Latina, dizendo as más línguas. Em 1988, as autoridades dos Estados Unidos já estavam fartas. Noriega foi indiciado na Flórida por acusações de drogas, e o presidente Del Valle tentou demiti-lo. Mas Noriega ignorou a ordem e manteve seu controle sobre o poder. Os Estados Unidos tentaram pressionar os militares panamenhos a derrubá-lo, mas uma tentativa de golpe, em março de 1988, falhou. Enquanto isso, mais de 12 mil soldados dos Estados Unidos estavam estacionados no Panamá, observando a situação sair de controle. Este era o ambiente em que Paz se encontrava quando foi designado para operações antinarcóticos na base aérea de Howard, perto da cidade do Panamá. Lá, ele trabalhou ao lado de outros oficiais militares, incluindo seu amigo e colega Haddad. Eles criaram laços através de treinos, cervejas e esportes, com Haddad frequentemente provocando Paz sobre o time de futebol americano em dificuldades de Michigan State. Mas então veio a noite de 16 de dezembro de 1989. Era um sábado, e apesar das tensões crescentes, Paz e 3 colegas oficiais decidiram sair para jantar no Hotel Marriott. Eles sabiam que as tropas dos Estados Unidos tinham restrições de movimento, especialmente depois que Noriega declarou estado de guerra contra os Estados Unidos no dia anterior. Mas eles imaginaram que um jantar tranquilo em um bairro agradável não seria um problema. Haddad levou o grupo em seu Chevrolet Impala. Eles estavam desarmados e vestidos com roupas civis. Tudo parecia bem, até que eles se perderam. No labirinto das ruas da cidade do Panamá, eles acidentalmente pegaram uma rua errada e acabaram perto do quartel-general militar de Noriega, La Comandância. Antes que pudessem encontrar o caminho de volta, foram parados em um posto de controle. O posto de controle era guarnecido por soldados da unidade de infantaria, Macho de Monte, uma das forças mais temidas de Noriega. As tensões já estavam altas, pois outro oficial da Marinha dos Estados Unidos e sua esposa haviam sido parados e detidos momentos antes. E em segundos, a multidão que se formou estava ficando mais hostil. Mas o verdadeiro problema começou quando um soldado viu suas identidades militares dos Estados Unidos. Esse soldado enfiou um AK-47 nas costelas de Haddad, enquanto o outro abria as portas do carro. Haddad então percebeu um homem da milícia de Noriega apontando uma metralhadora para eles do meio da multidão. Vendo uma abertura quando um carro da polícia se afastou, Haddad tomou uma decisão em fração de segundos. Ele gritou para seus amigos: "Se vamos, temos que ir agora." Eles concordaram, e ele pisou fundo. O carro disparou para frente, mas eles não foram longe. Em segundos, os tiros começaram. Balas perfuraram o veículo e uma atingiu Paz nas costas. Sabendo que tinham que agir rápido, Haddad acelerou em direção à zona do Canal dos Estados Unidos, correndo para levar Paz ao hospital. Eles chegaram ao Hospital Gorgas em menos de 5 minutos, mas era tarde demais. A bala havia rompido a artéria renal de Paz e ele não sobreviveu.
De volta à base militar dos Estados Unidos, as autoridades estavam céticas no início, questionando se Haddad havia agido de forma imprudente. Mas suas dúvidas desapareceram quando o oficial da Marinha e sua esposa, que haviam sido detidos anteriormente, confirmaram que os soldados no posto de controle haviam atirado primeiro. O oficial havia sido espancado e sua esposa havia sido agredida e ameaçada de estupro. Enquanto isso, o governo panamenho divulgou um comunicado, alegando que os americanos haviam dirigido em direção à comandância e atirado primeiro. Os Estados Unidos sabiam que isso não era verdade. E assim, a administração Bush teve sua gota d'água. O presidente George H.W. Bush discursou à nação, afirmando que as forças de Noriega haviam matado um fuzileiro naval dos Estados Unidos, desarmado, ferido outro e maltratado brutalmente cidadãos americanos. Ele declarou que já era o bastante, e apenas 2 dias depois, a Operação Just Cause foi lançada. À 1 da manhã de 20 de dezembro, quase 26 mil soldados dos Estados Unidos invadiram o Panamá. Foi a maior operação militar desde o Vietnã e o primeiro teste real para novas máquinas de guerra americanas, como o helicóptero Apache, o Humvee e aeronaves stealth. A invasão começou com um estrondo, literalmente. As forças dos Estados Unidos bombardearam locais militares importantes e capturaram o principal aeroporto do Panamá. Equipes de elite dos SEALs destruíram o jato particular e a lancha de combate de Noriega, cortando suas rotas de fuga. Patrulheiros e paraquedistas lançaram ataques aéreos massivos, garantindo locais estratégicos. Enquanto isso, tiroteios intensos eclodiram na cidade do Panamá, enquanto as forças americanas cercavam a comandância. Helicópteros Apache dispararam mísseis contra o quartel-general, selando o destino de Noriega. Sabendo que estava sem opções, Noriega fugiu para o escritório diplomático do Vaticano, esperando por asilo. Mas os Estados Unidos tinham uma estratégia diferente: guerra psicológica. Eles cercaram o prédio e tocaram rock em volume máximo. Músicas como You Shook Me All Night Long, do AC/DC, e Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses, por dias tentando forçá-lo a sair. Em 3 de janeiro de 1990, ele saiu e se rendeu. A invasão dos Estados Unidos terminou oficialmente em semanas. Enquanto isso, Noriega foi extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado a 40 anos de prisão. Mais tarde, ele foi enviado para a França e depois de volta ao Panamá, onde enfrentou mais acusações. Mas, por fim, ele morreu em 2017, devido a uma cirurgia para remover um tumor cerebral. Quanto ao Tenente Paz, seu serviço não passou despercebido. Os fuzileiros navais providenciaram para que seu corpo fosse levado de volta à Colômbia, onde seus pais moravam. E embora sua história possa nem sempre estar na vanguarda da história, é provavelmente o maior e melhor exemplo de por que outros países, e muito menos os cartéis, temem os cidadãos americanos. Às vezes, mostrar misericórdia pode ser uma escolha sábia, mas outras vezes pode ser um erro fatal. Basta perguntar a Osiel Cárdenas, que deixou 2 agentes federais dos Estados Unidos viverem apenas para acabar perdendo sua própria liberdade por causa disso. Em 9 de novembro de 1999, 2 agentes federais dos Estados Unidos, um do DEA e outro do FBI, se viram olhando para os canos das armas do cartel em Matamoros, Tamaulipas. O Cartel do Golfo, uma das organizações criminosas mais poderosas e implacáveis do México, os havia encurralado. A morte parecia inevitável. Sua única saída, uma aposta desesperada que poderia salvar suas vidas ou selar seu destino. Na época, o Cartel do Golfo era uma das organizações criminosas mais perigosas do México, muito distante de seus primórdios humildes, como uma rede de contrabando na década de 1930, fundada pelo notório chefão das drogas Juan Guerra. Na década de 1970, sob o comando do chefão Juan Ábrego, evoluiu para um império de bilhões de dólares, administrando rotas de drogas da Colômbia direto para os Estados Unidos. Mas quando Ábrego foi preso em 1996 e condenado a 11 penas de prisão perpétua, o cartel mergulhou no caos. Lutas internas se seguiram e, através de pura brutalidade, Osiel Cárdenas Guillén subiu ao topo eliminando seus rivais, incluindo seus próprios amigos. Para manter o controle, ele montou um grupo de elite de executores ex-militares chamado Los Zetas, e ao contrário de seus predecessores, Cárdenas Guillén não tinha proteção política, então ele governava através da pura violência. Agora, avançando para aquela tarde de 1999, o agente do DEA Joe Dubois e o agente do FBI Daniel Fuentes dirigiam por Matamoros, coletando informações sobre as operações do cartel, com seu informante, Bermúdez Nunes. Junto, eles passaram por esconderijos do cartel, fotografando locais de armazenamento. Mas quando se aproximaram da mansão de Cárdenas Guillén, notaram algo estranho: 2 veículos suspeitos os seguindo. Quando os agentes verificaram a placa de um dos carros,
receberam a confirmação. Era roubado. Seus instintos estavam certos. Antes que pudessem reagir, seu SUV foi fechado. Em segundos, 8 veículos do cartel os cercaram, bloqueando todas as rotas de fuga. Cerca de 15 homens armados saíram, carregando AK-47s, AR-15s e pistolas. Alguns até usavam uniformes da polícia. E naquele momento ficou claro, não foi apenas um ataque aleatório, foi uma emboscada. O cartel os tinha exatamente onde queria. Os agentes sabiam que não tinham reforços. Chamadas para a polícia local não foram atendidas. E o comandante estadual, que poderia ter intervindo, simplesmente não fez nada. Sem ter para onde fugir, Dubois e Fuentes tomaram uma decisão assustadora. Não se deixariam sequestrar. Se este fosse o fim, eles cairiam lutando. Mas eles tinham uma última cartada, sair na conversa. Quer dizer, eu não aconselho ninguém a fazer essa escolha, mas ei, foi brilhante. Então, de um Jeep Cherokee branco, saiu o próprio Cárdenas Guilhem, com um AK-47 banhado a ouro na mão, uma pistola presa no cinto. Ele se aproximou do veículo dos agentes, reconheceu o informante e latiu sua exigência. Saiam do carro, seus filhos da pita. Eu vou matar vocês. Os agentes se recusaram. Fuentes mostrou seu distintivo do FBI, mas Guilhem não se importou de fato. Ele os amaldiçoou, apontou o fuzil para a cabeça de Fuentes e exigiu que entregassem o informante. Ainda assim, eles se mantiveram firmes. Foi quando Dubois jogou sua carta na manga. Ele olhou Cárdenas Guilhem nos olhos e o avisou. Pense bem, cara. Se você nos tocar, o governo dos Estados Unidos nunca vai parar de te caçar. Ele o lembrou do que aconteceu em 1985, quando o agente do DEA, Kiki Camarena, foi torturado e morto por um cartel, dizendo a Cárdenas que machucá-los traria 300 mil novos inimigos para ele. Naquele momento, Cárdenas hesitou. Ele era implacável, mas não era estúpido. Matar 2 agentes federais dos Estados Unidos traria uma tempestade que ele não estava preparado para enfrentar. Seus sicários levantaram suas armas, esperando pela ordem. Dubois e Fuentes sabiam que estavam a segundos da morte. Mas então, em uma reviravolta repentina, Cárdenas recuou. Ele lhes disse para irem embora, e sem perder um segundo, eles dirigiram direto para a fronteira, enquanto veículos do cartel os seguiam por todo o caminho. Em algum lugar de sua mente, Cárdenas certamente acreditava ter feito a escolha certa, mas mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar para pior. No momento em que os agentes cruzaram para o Texas, eles ligaram para seus superiores. Coincidentemente, altas autoridades dos Estados Unidos e mexicanas estavam em uma reunião em Washington, D.C., naquele mesmo dia. Em poucas horas, ligações foram feitas, alarmes disparados, e Cárdenas Guilhem tornou-se um homem marcado. O governo dos Estados Unidos aumentou a pressão sobre o cartel do Golfo, tornando uma prioridade máxima ir atrás de sua liderança, especialmente Cárdenas. Antes desse incidente, ele não era exatamente um nome conhecido no mundo do crime organizado, mas seu papel no impasse mudou isso rapidamente. Praticamente da noite para o dia, ele passou de apenas mais uma figura de cartel para um dos criminosos mais procurados nas listas do FBI e do DEA. Ele foi indiciado por tráfico internacional de drogas e agressão, e o DEA não se conteve, chamando o impasse de um dos ataques mais sérios a agentes dos Estados Unidos no México, desde o assassinato brutal do agente do DEA Kiki Camarena. Para tornar as coisas ainda mais chocantes, surgiram rumores de que policiais locais estavam envolvidos, adicionando outra reviravolta selvagem ao caso. E embora as autoridades mexicanas não estivessem prontas para confirmar nada, elas prometeram lançar uma investigação em larga escala. Mas sim, o DEA definitivamente já tinha ouvido isso antes, então eles não estavam dispostos a correr riscos. Apenas dias após o incidente, eles começaram a reforçar sua presença no México, enviando até uma frota de veículos blindados para garantir que seus agentes não fossem alvos fáceis. Para atender às exigências dos Estados Unidos, o então presidente mexicano Ernesto Zedillo enviou os militares para varrer Tamaulipas, atingindo cidades como Matamoros, Reynosa e Nuevo Laredo, para caçar seu novo alvo de alto perfil. Mas Cárdenas Guilhem já estava um passo à frente. Ele havia escapado de Tamaulipas para Nuevo León com um punhado de seus homens mais leais. Mas ainda determinados a rastreá-lo, os agentes dos Estados Unidos começaram a investigar sua vida pessoal. Eles interrogaram seu pai, tio e até seu irmão Homero, que surpreendentemente não era suspeito de nenhuma atividade do cartel, e foi aí que conseguiram uma grande pista sobre seu paradeiro. Escutas telefônicas entre Guilhem e sua esposa, Célia Salinas Aguilar, revelaram que ele estava escondido em Monterrey com sua família. Eles monitoraram os padrões de viagem de sua família, os carros que dirigiam e até onde seus filhos iam à escola. Os investigadores até rastrearam uma de suas namoradas colombianas, Andrea Posadas Williamson, que entregou sua localização exata.
Então, na manhã de 14 de março de 2003, por volta das 9h45 da manhã, o exército mexicano alcançou Cárdenas em Matamoros, iniciando um tiroteio intenso com seus homens armados. Quando a poeira baixou, Cárdenas Guilhem e vários outros membros do Cartel do Golfo foram presos. Ele passou alguns anos preso no México, antes de ser extraditado para os Estados Unidos em 2007. Mas em 2010, ele foi condenado a 25 anos de prisão. E se isso parece uma sentença curta para um cara como ele, bem, digamos apenas que há muitos rumores de que ele fez um acordo com os federais. Mas isso é história para outro dia. Authorities in Mexico say they captured Rafael Caro Quintero, a member of the Sinaloa cartel. He is suspected in the 1985 torture and killing of a DEA agent in Mexico. A história do agente Camarena é um exemplo perfeito do que acontece quando os cartéis mexem com os americanos errados. A única diferença aqui é que Camarena foi tragicamente morto antes que os Estados Unidos agissem contra os responsáveis. Em uma gravação de áudio arrepiante, divulgada 3 anos após sua morte brutal, em 1985, o agente secreto do DEA, Kiki Camarena, pode ser ouvido implorando a seus captores: "Eu não poderia pedir para vocês enfaixarem minhas costelas, por favor?" Essa gravação é a única evidência em tempo real dos momentos finais e agonizantes de Camarena antes de sua execução. Em 1981, o DEA o enviou para Guadalajara, México, após missões na Califórnia. Sua missão: coletar informações sobre o tráfico de drogas. Camarena conhecia os riscos, mas estava determinado a fazer a diferença na guerra às drogas. E ele fez, mas a um custo mortal. Após 4 anos de investigação, Camarena ajudou a coordenar uma operação massiva no Rancho Búfalo, uma plantação de maconha de 2.500 acres, administrada pelo cartel de Guadalajara. Esta não foi uma apreensão qualquer, foi uma catástrofe financeira para o cartel, eliminando uma operação que rendia cerca de 8 bilhões de dólares por ano. A operação abalou não apenas os líderes do cartel, mas também seus aliados secretos em altos cargos. Naquela época, o DEA não era a potência que é hoje, tinha pouca influência no México, onde a corrupção estava por toda parte. Bem, ainda é. E após a operação, o cartel percebeu que Camarena estava prestes a expor ainda mais de suas operações. Isso o tornou um problema que eles decidiram eliminar. Em 7 de fevereiro de 1985, enquanto Camarena saía do consulado dos Estados Unidos em Guadalajara para almoçar com sua esposa, um grupo de homens armados o agarrou e o forçou a entrar em uma van. Ele não resistiu porque estava em menor número e desarmado, então realmente não havia sentido. E infelizmente, essa foi a última vez que ele foi visto vivo. Um mês depois, o DEA encontrou o corpo de Camarena a 70 milhas de Guadalajara, ao lado dos restos do capitão Alfredo Zavala Velar, um piloto mexicano que o ajudara a obter vigilância aérea do Rancho Búfalo. Ambos os homens foram selvagemente torturados. O crânio, a mandíbula e as costelas de Camarena estavam quebrados, sua traqueia esmagada e um buraco havia sido perfurado em sua cabeça. Sua autópsia mostrou anfetaminas e outras drogas em seu sistema, um sinal cruel de que seus captores o mantiveram consciente durante a tortura. Esta foi a primeira vez que um agente dos Estados Unidos na ativa foi morto em serviço, e o governo dos Estados Unidos não ia deixar isso passar. Então, o que se seguiu foi a maior caçada humana da história do DEA, a Operação Leyenda. Nos meses anteriores ao lançamento completo da Força Tarefa, o DEA dobrou seus agentes e aumentou as apreensões de drogas em mais de 40%. Então veio a ação mais direta. O agente especial Walt Breslin entrou no México disfarçado com uma pequena equipe de agentes e ex-policiais mexicanos. Sua primeira grande jogada: capturar o médico que supostamente manteve Camarena vivo enquanto ele era torturado. Forçado a confessar, o médico revelou que um ex-oficial de inteligência mexicano era quem infligia a dor. Os agentes então contrabandearam o médico através da fronteira para os Estados Unidos para ser julgado. A Operação Leyenda também desenterrou uma verdade mais sombria. A corrupção no México era ainda pior do que qualquer um imaginava. A investigação revelou que o cartel de Guadalajara não apenas subornava a polícia, eles eram donos dela. O cartel tinha a Polícia Estadual de Jalisco em sua folha de pagamento e até a usou para sequestrar Camarena. A corrupção era tão profunda que funcionários de alto escalão, governadores e até agentes federais haviam sido comprados. Alguns milhões de dólares podiam comprar lealdade, silêncio e proteção, e o cartel tinha muito dinheiro para gastar. As consequências do assassinato de Camarena foram enormes. Os Estados Unidos não foram apenas atrás do cartel, eles reformularam toda a abordagem da guerra às drogas. O DEA, antes um jogador menor na aplicação da lei internacional, de repente ganhou poder,
receberam mais poder, mais financiamento e mais liberdade para operar no exterior. A Lei Antidrogas de 1986 injetou bilhões na repressão às drogas, apertou as regulamentações internacionais sobre drogas e até permitiu que os Estados Unidos retivessem ajuda de países que não combatessem o tráfico. Simplificando, se o México quisesse dinheiro americano, eles tinham que cooperar. Mas como muitos acreditavam que a morte de Camarena foi uma vingança por fechar o Rancho Búfalo, os líderes do cartel Félix Gallardo e Rafael Caro Quintero receberam a maior parte da culpa e foram ambos extraditados para os Estados Unidos para cumprir pena. É por isso que Kiki Camarena continua sendo uma figura tão importante na luta contra o tráfico de drogas. Sua morte não apenas gerou indignação, ela mudou o jogo inteiro. De repente, o DEA tinha mais influência global, a guerra às drogas escalou, fez com que muitos cartéis se fragmentassem em grupos menores, e cartéis inteiros tiveram que repensar suas estratégias para se manterem à frente de um governo dos Estados Unidos enfurecido. Esse cara não abalou apenas os cartéis, ele mudou para sempre a forma como o mundo combate o tráfico de drogas.